Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Gabuardi e no vídeo de hoje nós vamos entender por que tantas pessoas têm aplicações financeiras na poupança. Afinal, a poupança é sim um investimento, mas... Só lembrando você que já acompanha o nosso conteúdo para se inscrever no nosso canal e deixar o like nesse vídeo. E você que está chegando agora, espera até o final. Se o conteúdo tiver sentido para você, aí sim se inscreve e deixa o like. Vamos lá! A primeira coisa que nós temos que entender é o perfil do brasileiro e por que a poupança é tão popular. Atualmente, de acordo com a CVM, quase 70% dos brasileiros têm todas as suas aplicações financeiras dedicadas exclusivamente à poupança, na famosa caderneta de poupança. E por que o título desse vídeo é que poupança é um investimento? Porque tecnicamente ela cumpre todos os requisitos para ser um investimento. Você pega o seu dinheiro, coloca na mão de um terceiro, tem um risco envolvido nisso e você espera um ágio, ou seja, um retorno financeiro daquilo. E esse retorno se dá ao longo do tempo, cumprindo os requisitos básicos para ser um investimento. Porém, o Maré usado 99 com 200 mil quilômetros também se classifica como um carro. Nem por isso ele é um bom carro. E apesar da poupança se classificar como investimento porque ela tem um retorno e tem um risco, o investidor inteligente, ele não busca nem o menor risco, nem o maior retorno. Ele busca um balanço entre os dois, ele busca a melhor relação risco-retorno. Ou seja, dado esse nível de risco, qual que é o retorno que eu espero do meu capital para que vale a pena eu colocar o meu dinheiro tão suado, tão dedicado nesse investimento? E a poupança atualmente apresenta uma das piores relações risco-retorno. Vamos entender por que eu estou falando isso com tanta convicção e por que existem alternativas extremamente mais interessantes que a poupança, independente do seu perfil ser mais conservador ou ser mais agressivo. A poupança ela surgiu no Brasil em 1861 por um decreto de Dom Pedro II, muito antes do Tesouro Direto, que foi fundado em 2002, ou seja, é um investimento extremamente popular. E naquela época ele tinha uma relação risco-retorno muito interessante, pois não haviam alternativas financeiras que, para dado aquele nível de risco, apresentavam tal retorno, ou relacionamento contrário, dado aquele retorno, não havia nada com aquele teor de risco que valesse a pena. Ou seja, a poupança por um longo período de tempo foi sim uma alternativa extremamente interessante e se tornou um hábito, e hábitos são difíceis de quebrar. A poupança também é de fácil entendimento, é fácil entender as vantagens, que você pode resgatar a qualquer segundo. Seu gerente do banco, que tem todo o interesse do mundo que você invista na poupança, te fala o lado bom, tem fácil acesso, tem liquidez praticamente imediata e tem um retorno nominal garantido para você ao final do mês. Porém, por que o seu gerente de banco insiste tanto que você invista na poupança? Antes de responder essa pergunta, responda uma anterior. Como o seu banco ganha dinheiro? Uma das principais formas que o banco ganha dinheiro é através do spread bancário. O que é o spread bancário? Você investe o dinheiro no banco, ele te paga uma taxa de juros e ele pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas e cobra uma taxa de juros maior. Por exemplo, ele empresta o dinheiro a 15% ao ano, você investe e ele te paga 10% ao ano. Ele ganha com a diferença. Ou seja, ou ele aumenta a ponta do quanto ele cobra, ou ele diminui a ponta do quanto ele paga. Então é extremamente interessante o banco buscar passar para as pessoas investimentos que a rentabilidade seja menor. Eu não estou falando que todo gerente de banco busca isso, que o banco pensa só nele mesmo, porém, você tem que entender que tem um claro conflito de interesses na situação. O gerente de banco e até o seu assessor de investimento, o seu corretor, tem que ser encarado como um vendedor de roupa. Ele entende mais do tecido, entende mais da marca, entende mais da moda, porém, no fundo, ele quer te vender. Duvida? Pega o telefone a qualquer hora, ligue para o gerente do banco e fala: eu quero comprar um título de capitalização, um dos piores investimentos já inventados na história da humanidade, vai ter um vídeo específico para ele eventualmente. Eu duvido que ele vai te falar: não, investe em um CDB, investe em um fundo, investe até na poupança, ele vai pular de alegria que vai bater todas as metas, porque paga-se muito pouco. É um dos melhores negócios para o banco quando nós aplicamos nosso dinheiro em algo que rentabiliza muito pouco. Porém, quando se fala em investimentos de renda fixa, entre a série de fatores cruciais que tem, dois se destacam que são dois fatores chaves. Vocês têm que sempre observar liquidez e rentabilidade. Nem só um, nem só outro. A liquidez da poupança ela pode ser considerada dúbia, porque apesar de você poder sim resgatar a qualquer momento, ela só rende no aniversário, ela rende uma vez por mês.
Se você deixou 29 dias e resgatou o dinheiro, não rendeu um centavo. Então, apesar de você sim poder obter o dinheiro, a liquidez em termos de retorno acaba não valendo a pena. E a rentabilidade dela, vocês já aprenderam no nosso canal, quem não aprendeu está aparecendo o link aqui, de por que a poupança é feita para render menos que a Selic, que tem uma liquidez extremamente similar a ela. Na minha visão, a poupança é o sofá-cama dos investimentos. Ela não é boa para dormir e não serve para sentar. Nossa, será que eles vão gostar dessa? Mas, Matheus, a poupança, no fim das contas, tem algum uso? Claro que ela tem. Na minha visão, é uma reserva de super emergência. O que é a super emergência? É caso você precise do dinheiro no sábado, no domingo, 300, 500, 600 reais para qualquer coisa que não pode esperar até segunda-feira, tem que ser pago na hora e você não tinha esse dinheiro na conta corrente ou na carteira, visto que no final de semana você não pode resgatar seu dinheiro do Tesouro Direto. Porque a real reserva de emergência, tão falada por analistas, investidores e educadores da área, é a reserva que você tem que ter para situações de grandes emergências, como, por exemplo, a perda de um emprego, necessidade de trocar o veículo, algum problema de saúde, coisas que vão demandar uma grande quantidade de dinheiro, porém não necessariamente amanhã. E essa reserva de emergência costuma se oscilar de 3 a 6 meses dos seus gastos, dependendo do quão voláteis são os seus gastos nessa situação. Ou seja, essa reserva de emergência, ela pode estar em uma aplicação de renda fixa, cuja liquidez seja extremamente próxima da poupança. E esta aplicação rentabilize muito mais que ela, como por exemplo o Tesouro Selic, cuja liquidez é D+1. Você pede o resgate na segunda, ele cai na terça-feira, é o único título público que garante o retorno nominal do seu dinheiro, ou seja, todo dia ele vai de fato aumentar um pouquinho. Se você quer aprender um pouco mais sobre os títulos públicos, também está na descrição aqui um link de uma série de 2 vídeos no qual eu explico o funcionamento de todas as categorias de Tesouro Direto. Mas, Matheus, eu não sei onde investir. Nesse caso, você tem 2 opções. A opção A, como você não sabe nada sobre investimento, é continuar com a poupança. Isso é sem dúvida melhor que colocar em qualquer lugar que você não entende. Ou você tem a opção B, que você usa 3 horas do seu dia para pesquisar no Google, no Wikipedia, no nosso canal, em outros canais, pegar para ler um livro e começar a entender o básico de investimentos sobre o mínimo. Comece sobre o Tesouro Direto. Não é tão complexo quanto as pessoas acreditam. E sabendo um pouquinho, você já vai ter a confiança e entender o que você precisa para começar a investir de fato nisso. As pessoas subestimam o poder que é de fato sair do zero e adquirir um pouco de conhecimento. Por exemplo, se eu for hoje fazer um mergulho, eu com certeza absoluta vou morrer afogado, não tenho a menor ideia como faz um mergulho. Porém, se eu contratar um curso de 20 aulas e fizer 2, se eu pular na água, provavelmente depois das 2 eu não morra. E é isso que eu não quero que aconteça, que vocês coloquem o seu dinheiro no investimento e vocês morram por causa disso. Entender o mínimo de algumas coisas é crucial para a nossa sobrevivência, principalmente na parte de dinheiro. E eu reforço uma sugestão para quem está começando de colocar o dinheiro no Tesouro Selic. Você não tem risco ao longo do caminho de perda de valor nominal, a liquidez dele é muito parecida com a poupança e o retorno é extremamente mais interessante. Ah, Matheus, mas está pagando 6,5% ao ano hoje, não acho algo tão interessante. Se você pegar um histórico dos últimos 20 anos, a poupança rendeu 374% em cima do seu capital, enquanto o Tesouro Selic rendeu 1.252%. Também tem aqui um vídeo no qual eu faço essa exata comparação do 10-Year Challenge ao longo de 10 e 20 anos com a poupança Selic e a inflação. Você tem que ter a visão do longo prazo, você tem que estar no game para o longo prazo e entender o que rentabiliza mais o seu dinheiro em função do risco que você está correndo. Pois é, pessoal, existem 70% dos brasileiros economicamente ativos que têm o dinheiro aplicado na poupança. E se você gostou desse conteúdo e quer ajudar ele a chegar nessas pessoas para que elas entendam, abram a cabeça e saiam dessa aplicação que são dos piores risco-retorno que existem hoje, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para o YouTube entender que é um conteúdo que tem sentido e chegar em mais pessoas assim como você. Eu espero ter ajudado, um fortíssimo abraço, nos vemos na próxima.